Bom dia, pessoal. Vamos corrigir as questões então de evolução, a história evolutiva dos seres vivos. Questão 1. Considerando as informações a seguir sobre algumas ocorrências referentes ao processo de especiação, qual é a alternativa que as ordena na sequência da formação de duas novas espécies a partir de uma população ancestral? 1. Populações cruzam livremente. 2. Acúmulo de diferenças gênicas entre as populações. Até aí está ok. 3. Estabelecimento de isolamento reprodutivo entre as populações. Sim, está na ordem certa. 4. Aparecimento de barreira geográfica entre as populações. Opa! Isso aí ocorre depois do 1. Então é 1. Populações que se cruzam livremente, surge uma barreira geográfica, acúmulo de diferenças gênicas e, enfim, o estabelecimento do isolamento reprodutivo, ou seja, o surgimento de duas novas espécies. Então é a letra D. 1, 4, 2, 3. Aí ele está falando de um exemplo de uma especiação alopátrica, em que as populações ficam em ambientes distintos, separados por uma barreira geográfica. Entretanto, pode ocorrer a especiação simpátrica, em que as populações estão no mesmo ambiente, entretanto com nichos diferentes. Têm comportamentos diferentes, exploram recursos diferentes do ambiente, e aí essas populações acabam não cruzando e podem sim dar origem a duas novas espécies. O início da Era Tiananã é marcado por uma explosão de aparecimento de fósseis, o que indica o surgimento de muitas novas linhagens de seres vivos. Qual das alternativas substitui corretamente a tarja na frase anterior? Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica. Sim, Paleozoica. Pré-cambriana. Pré-cambriano é um éon, não é uma era. É um período maior de tempo. Lá na página 140, 141, 142 tem uma tabela com todas essas divisões geológicas do tempo. Vocês podem dar uma olhada e lá está dizendo os eventos que aconteceram em cada uma delas. É bem bacana. Bom, então na era paleozoica, nós tivemos o período cambriano, que vem logo depois do pré-cambriano, né? Então, o pré-cambriano, surgimento da Terra, origem da vida, formação das células procariontes, surgimento das células eucariontes, surgimento dos seres multicelulares. A partir daí, nós temos começa, né, a Era Paleozoica. O primeiro período da Era Paleozoica é o Cambriano, em que ocorre a explosão cambriana. Então você tem uma grande diversificação dos organismos, principalmente os organismos marinhos, principalmente os animais. Então eles se diversificam muito, surgem artrópodes, anelídeos, moluscos, tá bom? E muitos deles apresentam estruturas de sustentação e proteção. Do Cambriano, ou seja, da Era Paleozoica, início da Era Paleozoica, nós temos fósseis, muitos fósseis. Mas antes do pré-cambriano tem? Tem também, mas é menos porque os animais eram mais moles, tinham menos partes para fossilizar. A preservação era mais difícil. E durante o período cambriano houve uma grande diversificação. Existe um animal que ele é muito comum nos fósseis dessa era paleozoica do período cambriano, que são os trilobitas. Depois vocês podem procurar no livro uma imagem dele. Ele é um crustáceo. 3. Considerando evidências científicas, há quanto tempo aproximadamente a vida na Terra teria surgido? Há 10 mil anos? Não. Entre 4 e 5 milhões de anos? Não.
Há 6 milhões de anos? Não. Entre 3,5 e 4 bilhões de anos atrás. Sim. Durante o éon pré-cambriano. Certo? Então a Terra se formou, se resfriou, formou a hidrosfera e surgiram as primeiras células, ou seja, os primeiros seres vivos, há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Qual dos seguintes fenômenos pode ser mais diretamente correlacionado ao aparecimento dos seres fotossintetizantes? A explosão cambriana? Não, esse pode ser mais correlacionado com o surgimento dos animais, né? Ou seja, dos organismos heterótrofos multicelulares. B. A extinção dos grandes répteis? Não. O surgimento da fotossíntese foi antes da extinção dos grandes répteis. C. A formação de uma atmosfera rica em gás oxigênio? Sim. Sim. Porque antes dos seres fotossintetizantes, não existia oxigênio na atmosfera. Oxigênio O2, né? O gás oxigênio. Porque o gás oxigênio ele é muito reativo. Ele não fica O2 lá na atmosfera. Mão amarela. Ele não fica O2 na atmosfera. Acho que é a luz, né? Ele logo reage. Ele oxida as coisas. Então ele não fica na forma de O2, ele vai ficar na forma de FO3, por exemplo. Ferro, né, é a ferrugem. Óxido de ferro, óxido disso, óxido daquilo, CO2, dióxido de carbono, né? Então ele oxida as coisas, porque ele é muito reativo. Por que existe 21% de oxigênio na atmosfera, então? Porque nós temos algas e vegetais que estão produzindo ele constantemente. Principalmente as algas, que fazem um superávit, né, de oxigênio. Acredita-se que os peixes de nadadeiras lobadas, os sarcopterídeos, foram os ancestrais imediatos de qual grupo animal? Anfíbios. Yes. Lembram lá? No início do ano a gente falou sobre isso. O Ictiostega, né? Minha vizinha acendeu a luz ali. O Ictiostega. Aquele peixe que durante um período da era glacial da Terra houve uma redução dos corpos d'água e aí esses animais aí que já apresentavam uma bexiga natatória, né, para flutuação, com uma função acessória de respiração, né, que começou a ficar escasso o oxigênio naquele ambiente lamacento, eles com aquelas nadadeiras lobadas, né, muscularizadas, com segmentos musculares, que vieram lá dos somitos, dos cordados, segmentos musculares, eles conseguiam se deslocar nesse ambiente. E foram eles que deram origem aos tetrápoda. Quem que é o primeiro tetrápoda? Os anfíbios. 4 patas, tetrápoda. Tá bom? Aí depois vieram os aminiotas. Lembram? A gente falou sobre tudo isso. 6. Ela fala sobre o ovo amniótico. Ovos amnióticos, em que os embriões se desenvolvem protegidos da dessecação por anexos embrionários, representam uma novidade evolutiva que garantiu a independência da água líquida para a reprodução e a conquista do ambiente terrestre pelos animais. Em que grupo animal essa novidade teria surgido e se estabelecido? Anfíbios? Não. O ovo do peixe e do anfíbio, ele não é amniótico, ele só tem vitelo. Ele não tem anexos embrionários ainda. B. Aves. As aves são amniotas. Mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, o ovo. Então o ovo amniótico ele surgiu antes das aves. Os mamíferos? Não.
Mamífero é amniota também. Por quê? Porque tem a bolsa amniótica. Ah, mas não é ovo. Mas a gente já falou sobre isso, né? Ele tem todos os anexos embrionários. É que os mamíferos, nos mamíferos surgiu uma inovação evolutiva, que é a placenta, que garante mais sucesso da prole. Nos peixes, não. Peixe anfíbio não é amniota. Não tem anexos embrionários. Répteis, sim. Foi nos répteis que surgiu o ovo amniótico. E graças a eles nós somos mamíferos hoje. 7. Os evolucionistas consideram improvável que a espécie humana venha se diversificar em novas espécies no futuro, tendo em mente o conceito biológico de espécie e os processos de especiação. Qual é o principal argumento a favor dessa ideia? Por que não... Então é pouco provável que surja Homo sapiens 1 e Homo sapiens 2, ou Homo sapiens Homo espacialis e Homo... Aí pode até ser, né? E Homo terrestres. Porque nós somos uma população interconectada, né? Não existe isolamento geográfico entre a gente. Você vê todas as populações humanas do mundo se conectam, né? Há um fluxo gênico entre todas as populações.